Muito boa noite a todos. Eu quero começar por pedir desculpa. Parece que não há lugar para todos, mas vamos tentar arranjar a maneira de acomodar todos os que vieram aqui às jornadas de consolidação, crescimento e coesão. Quero também começar por dizer que esta sessão está a ser transmitida online e que teremos um conjunto de interações através de perguntas também nesses moldes. Muito boa noite, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Vice-Presidente do Partido, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Câmara, caros amigos e amigas. Estas jornadas de consolidação, crescimento e coesão, com o tema crescimento e emprego, não podiam vir na melhor altura. Como todos sabem, o PSD assumiu em 2011 uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade de lidar com aquela que até hoje foi a maior das crises que tivemos, uma crise económica, uma crise financeira, uma crise social, mas acima de tudo uma crise também de valores, daquilo de que nós acreditamos hoje que seja o bom funcionamento das instituições públicas e do governo. E durante este tempo, sabemos que, com grandes sacrifícios por parte dos portugueses, recuperamos a nossa autonomia. Ultrapassámos uma crise que fez sofrer todos os portugueses. Ninguém ficou de fora. E uma crise que tem um responsável, que é o Partido Socialista. E que ninguém se engane, nem que ninguém se esqueça desse nome, dessa instituição, de todos aqueles que fizeram parte daquela ingerência que levou o país até este buraco. Foram anos muito difíceis. Foram anos em que não se podia vacilar. E foram anos que o Partido Social Democrata mostrou daquilo que é feito. Mostrou que, acima de tudo, tinha um compromisso com os portugueses. Acima de tudo, tinha uma postura para manter. Acima de tudo, tinha uma estratégia e um rumo de futuro. E nunca, nunca o Partido Social Democrata, o nosso atual Presidente do Partido e Primeiro-Ministro, o nosso Governo, os nossos Ministros, os nossos Secretários de Estado, hesitaram em nenhum momento colocar Portugal acima de tudo e colocar Portugal primeiro que os interesses pessoais, como muitas vezes tivemos no passado. E o PSD apresentou sempre com clareza essa estratégia para o país. Era manter um compromisso, era manter uma linha, um rumo e não se desviar dela. E hoje, muitos dizem que poderíamos, se calhar, ter levantado o pé em algumas situações, mas se fizéssemos um programa eleitoralista, se fizéssemos algo diferente daquilo a que o PSD se comprometeu em 2011, estávamos a ser iguais aos outros. E, portanto, aqui mantivemos o nosso compromisso. O Primeiro-Ministro mostrou que não estava a fazer bluff, como nós vimos nas últimas eleições na Grécia, e que os compromissos que assumiu, independentemente daquilo que seja o vaticínio dos portugueses daqui a 9 meses, era para recuperar Portugal. E assim foi feito, assim o fez e assim fizemos. E hoje Portugal tem um novo rumo e, acima de tudo, tem um novo paradigma. Eu já disse isto há uns dias numa ação que tivemos no cartaz, é que Portugal, para além de ter recuperado o país na sua forma financeira ou económica, recuperou o país de outra maneira. Nós reconhecemos o nosso país, nos tempos do passado, que era um país onde havia empresas do regime, onde havia fundações que tinham dinheiro para funcionar, que nós não percebíamos porquê, havia associações que tinham dinheiro sem nós percebermos porque é que elas o tinham, e havia portugueses que podiam fazer o que queriam e eram impunes. Eu acho que essa é a grande marca que hoje todos nós, social-democratas, deixamos. Acabaram-se essas empresas. E basta ver as comissões de inquérito que têm acontecido. Acabaram-se as fundações. Aliás, a única que continua a ser subsidiada é a Mário Soares pela Câmara de Lisboa. Acabaram-se as associações do regime. Deixámos de ter aquelas associações que recebiam o dinheiro todo. Mas, acima de tudo, deixámos de ter alguns políticos impunes. Hoje, todos são responsabilizados por aquilo que fizeram. E isto
é aquela marca que nós nos mais temos que orgulhar de deixar cá para os nossos filhos. Portugal nunca mais vai ser o mesmo. E quando em maio de 2014 fechámos este programa de assistência, também iniciámos uma nova vida para Portugal. Não temos dúvidas. Conseguimos fazer algumas coisas que era muito difícil fazer antes. E eu quero-vos aqui dar dois exemplos. Quer toda a parte do IRS, em que hoje em dia, com a fiscalidade verde, conseguimos trazer um alívio fiscal para mais de 1 milhão de famílias, conseguimos diminuir as tarifas energéticas por parte das tarifas sociais e temos à nossa beira também uma nova conquista, que é conseguirmos olhar para este novo ciclo de fundos europeus de uma forma diferente daquilo que fizemos no passado. Mudar também aquilo que esperamos que seja a nova forma de atuar do Governo nesse aspecto. Sabemos que durante muitos anos, e desde 2000 até 2013, tivemos 2 quadros comunitários e pouco crescemos economicamente. Aliás, nunca crescemos em convergência com a Europa. E, portanto, algo estava errado. Houve algo que não aconteceu. Neste momento, o Governo tem uma nova ambição. Tem uma ambição de poder que estes fundos europeus sejam canalizados em grande parte para a economia real, para as empresas, para que Portugal possa assim entrar naquela que é a autoestrada da competitividade, na autoestrada de conseguirmos acompanhar todos os outros Estados-membros. Também esperemos que o nosso Comissário Europeu possa dar uma mão naquilo que é as questões de inovação, naquilo que são as questões da criatividade e naquilo que Portugal muito vai ter que fazer nos próximos anos. É também claro que tudo isto que hoje estamos a conseguir fazer, este crescimento económico, muito se deve àquilo que se fez no passado. E não posso deixar de referenciar aqui que pela primeira vez em 20 e 26 anos baixámos o déficit excessivo. Portugal nunca tinha tido uma perspectiva e uma previsão de estar abaixo dos 3%. É a primeira vez que isto acontece em 26 anos. E isto, ao que pode parecer algo que é muito vulgar e que não ligamos, mas se era assim tão fácil, porque é que nós em 26 anos nunca Portugal conseguiu chegar a esta meta? Também estamos a crescer mais que na zona euro. E isto perspectiva-se até 2018, pelo menos. E, portanto, quer dizer que estamos no limite da convergência. Estamos a acompanhar os nossos congéneres europeus. Tivemos, há cerca de uma semana, as notícias daquilo que era a execução orçamental. E o déficit cai para 7 mil milhões, o que é muito melhor do que aquilo que foi antecipado pelo Governo, ficando 650 milhões de euros abaixo das metas fixadas. E isto é sinal de que se está a trabalhar. Mas o maior sinal é que o déficit desce exatamente nas administrações públicas. Naquilo que sempre todos nós acusamos, que era um gasto excessivo por parte da administração pública. E hoje desce cerca de 1.700 milhões de euros face a 2013. Para verem, a Direção-Geral do Orçamento diz, excluindo os juros, o saldo primário registra uma melhoria de 1,9 mil milhões, fixando-se num excedente de 1.000 milhões de euros, contribuindo para este resultado também a redução da despesa primária em 1,3 mil milhões. Ou seja, Portugal hoje, se não fosse os juros que tem que pagar pelaquela ingerência e por aquilo que o PS fez no passado, Portugal tinha superávit. Ou seja, as receitas eram maiores que as despesas. Isto é algo inédito no nosso país. Tivemos o menor saldo estrutural primário de sempre. O país é o país que teve a maior queda no desemprego no espaço europeu. Em Portugal, tivemos este ano a maior queda nos últimos 20 anos de desemprego. Aumentámos as exportações em mais de 35% desde 2010. Portugal, em 2014, inverteu um ciclo de 9 anos a perder competitividade. Desde 2005 que nós vínhamos a cair na tabela, cada vez num pior lugar. Invertemos em 2014. Aumentámos a criação de empresas, relativamente em 2012,
2,7 vezes. Diminuíram as insolvências em 14% desde 2012. Aumentou-se o salário mínimo. Repuseram-se as pensões abaixo dos 4.600 euros. Tivemos as tarifas sociais de eletricidade. Aumentaram-se as pensões mínimas, algo que o PS congelou em 2009. E isto só uma pequena das coisas que, com certeza, os oradores seguintes irão demonstrar. Mas nós temos o exemplo, e quem percorre o nosso distrito tem o exemplo do que é que o PS é. Tivemos há uns dias no cartaz, teve o Carlos Carreiras connosco, e mostrou-se que é um bocadinho aquilo que fizeram no país. Foi gastar, 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 como se não houvesse amanhã, esquecendo-se que haviam gerações futuras que teriam que pagar isto. Tivemos no hospital do Médio Tejo, no centro hospitalar do Médio Tejo, e as 3 reclamações que temos tido nos últimos tempos era que o PS foi lá fazer um comunicado que iam acabar a maternidade. Afinal, a maternidade não vai nada acabar. Que iam acabar as cirurgias de urgência. Afinal, que não iam acabar as cirurgias de urgência. E que estava tudo mal e que não se havia nenhum plano para a gripe e que havia um desinvestimento. Afinal, o Governo investiu naquele centro hospitalar do Médio Tejo, desde 2012, 85 milhões. Isto é o PS. É falar, é propaganda, é não criar uma proposta construtiva, é não fazer pelo país. Para além de que o primeiro princípio deles é ter uma política expansionista, gastar até não poder mais, governar-se no momento em que têm período eleitoral, em que estão no governo, e depois deixar para outros, como aconteceu para o governo social-democrata, resolver os problemas do país. Eu tinha 5 minutos, penso que não quero ocupar mais, mas apenas vos quero dizer que Portugal está a mudar. Não mudou tudo. Acreditem que ainda não mudou tudo. Portugal está a mudar. E para o bem das gerações vindouras, temos que continuar esta mudança. É essencial que esta mudança continue. Mas esta mudança só continua se o Partido Social Democrata continuar no poder. Continuar a governar este país, com os pés bem assentos na terra, com a consciência que o dinheiro, o nosso orçamento, não é um saco sem fundo. Há uma receita e há uma despesa e têm que ser equilibradas. E, portanto, não podemos voltar atrás, não podemos deixar cair outra vez este país nas mãos de quem não soube governar. E é esse que eu acho que é o nosso desígnio de todos nós, de todos que aqui estão e de todos aqueles que nós lá fora podemos contar e passar a palavra. E isto é muito importante e isto só acontecerá se todos nós trabalharmos para isso. Portugal tem que continuar o seu caminho e o caminho é com o PSD. Muito obrigado a todos, muito boa noite.